Jogos como o de ontem do Paraguai trazem vários debates à tona aqui. O uso de determinadas expressões para qualificar resultados esportivos. O famoso vexame. Estão banalizando o vexame ou não estão banalizando o vexame? Qual foi o maior vexame ou o menor vexame? Isso é muito preocupante, né? Quando a gente pega um time que tem tantos vexames no ano que você pode ranqueá-los. Vamos debater qual foi o pior. Não, esse aqui não foi tão feio, não, aquele foi mais feio. É porque algo está muito errado. E o ano de 2023 do Flamengo é um ano onde as coisas estão dando muito errado, mas bastante errado. E também, resultados como o de ontem trazem um pouquinho, assim, de como o futebol... Muitas vezes a gente fala muito do favoritismo, que é outro termo que a gente precisa discutir aqui sobre como ele é aplicado. O favoritismo, ele não quer dizer, isso é beabá, classificação automática, classificação prévia antes do início do jogo. E o favoritismo, muitas vezes, é uma armadilha e faz você resvalar na linha da acomodação, até mesmo do desrespeito. Tem tanta coisa para a gente falar dessa eliminação, para mim, surpreendente, mas nem tanto, do Flamengo na Libertadores, que a gente vai se estender bastante sobre isso no vídeo de hoje. Também vou falar da grande classificação do São Paulo ontem no Morumbi, uma baita virada que traz aí para o dia 16 a injeção de ânimo que o São Paulo estava precisando. Isso é muito louco, né? Porque, o time tá nas quartas da Sul-Americana, tem que festejar o avanço na Sul-Americana, onde ele chegou tão perto no ano passado do título, mas a cabeça tá no dia 16, não adianta, a cabeça tá no Corinthians. Então nós vamos separar os dois assuntos, o assunto do São Paulo fica pro final do vídeo, o assunto do Flamengo vai ocupar um tempo maior, não resta dúvida, e já deixa o like aí nesta sexta-feira, like no vídeo, se inscreva no canal, pertinho dos 120 mil inscritos, ative também o sininho das notificações, tá? Eu vou deixar na tela para você aí cotações pro fim de semana do Brasileirão. Amanhã tem o jogo do líder, todos os ingressos vendidos para Botafogo e Internacional no Newton Santos. Acho que dá Botafogo, tá? Vou nesse palpite aqui. Domingo, Corinthians e Coritiba. Para mim, vitória do Timão, que deve poupar titulares aí para o jogo com o São Paulo e tal. Grêmio e Fluminense, meu palpite de empate. Jogo em Porto Alegre. Todos os jogos da rodada estão lá para você conferir as probabilidades, fazer sua fezinha com responsabilidade. Faz o cadastro aqui, que é bem importante para o canal. Eu deixo sempre fixado no topo dos comentários o link para você se cadastrar. Então faz lá o cadastro bem rapidinho e aproveita aí as cotações do Brasileirão. Mais uma rodada, é a última rodada do turno. Agora chega na metade mesmo o Campeonato Brasileiro, ok? Vamos lá. Vocês lembram que na semana passada, eu não sei se foi exatamente aqui ou se foi nas outras redes, eu fiz um vídeo. E eu sei que no Instagram e no TikTok esse vídeo teve boa repercussão e muitos comentários assim, estranhando a minha posição naquele momento após o jogo de ida no Maracanã. Porque eu disse o seguinte, olha, o Olímpia foi para uma proposta defensiva, botou todo mundo atrás da linha da bola do Maracanã, é difícil jogar contra um time muito retrancado mesmo, é muito complicado, mas o Flamengo tem ferramentas para furar defesas muito fechadas. Se tem um time no Brasil com qualidade técnica para encontrar espaços e achar soluções contra times fechados e retrancados, é o Flamengo. E o Flamengo não fez isso no primeiro jogo. Então, reconhecendo a dificuldade natural de enfrentar adversários assim, mesmo reconhecendo, a gente tem que reconhecer também que faltou um resultado melhor no Maracanã, faltou uma produção melhor, faltou um jogo coletivo mais bem estruturado, faltou lucidez, faltaram jogadas individuais, faltou movimentação, até lembro de ter dito exatamente essa frase, faltou você balançar a marcação do Olímpia, inversões, movimentação, tabela, toques rápidos, faltou tudo isso no Maracanã. O que teve foi uma jogada que desde 2019 funciona, mas isso aí o Flamengo foi monotemático no Maracanã, que é Bruno Henrique, conexão com o Gabigol, conexão para o Bruno Henrique, para o gol de cabeça. Faltou mais, o Flamengo poderia ter dado mais no Maracanã no primeiro jogo. E aí eu lembro de ter dito lá, gente, quando você mantém um confronto desse jeito, 1-0, você está sujeito às intempéries. Até usei esse exemplo para algum jogo do fim de semana, cara, do Campeonato Brasileiro. Enfim, quando você está numa diferença mínima de gol e você tem a oportunidade de matar e você não faz isso, você está sujeito às intempéries de um jogo de futebol. Aquelas coisas que fogem muitas vezes do controle. Uma falha individual, um erro grosseiro, um desencaixe de marcação, uma noite, uma jornada ruim, um erro de arbitragem, uma expulsão. Tanta coisa, tantas variáveis existem num jogo de futebol. Então, para você evitar ficar numa posição vulnerável diante
dos muitos riscos que um jogo de futebol te oferece, quanto maior for o teu placar, quanto mais dilatada for a tua vantagem, mais seguro você vai estar. Você pode sofrer um ferimento ali, mas você está bem, você está com uma vantagem de 2, 3 gols. O Flamengo deveria ter ido assim para o Paraguai. E aí você vai olhar alguns comentários desse vídeo e as pessoas começam, né? Ah, mas é a imprensa paulista. Pô, nem paulista eu sou. Ah, é a imprensa paulista que quer distorcer o que aconteceu no Maracanã. Ah, incrível, as pessoas não veem mérito na vitória. Ah, impressionante. Quando chegar lá, esquece, vai ter contra-ataque, o Flamengo vai detonar. Sim, a gente não tem essas garantias, a gente tem que analisar em cima do que a gente tem, em cima do que a gente acabou de ver, porque uma coisa é, o jornalista é resultadista. Aí quando o jornalista pega uma vitória, analisa e diz, olha, poderia ser melhor. Olha, num jogo de 180 minutos, é complicado você ir para o Paraguai com uma vantagem tão pequena. Ainda mais com os problemas defensivos que o Flamengo vem apresentando há tanto tempo. Um time que vai engolir, que vai atacar, que vai ter o estádio lotado, que vai... né? Aí você aponta isso, não, mas isso é desvalorizar a vitória. Tem uma parte do público que não sabe o que quer. Porque se a acusação é de resultadismo, então a gente não precisa nem comentar o jogo, né? Ganhou, beleza, perdeu, ganhou é bom, perdeu é ruim. Agora, quando a gente foge do resultadismo e faz uma análise, olha, gente, foi bom, mas podia ser melhor. Não, mas aí é porque estão querendo desvalorizar, desmerecer a vitória. Bom, ninguém quis nada, pelo menos no meu caso nada. Eu só quis apontar que existia um risco, porque isso é futebol. E aí a gente tem que entrar nessa coisa de vexame, diferenças e tudo mais. O Flamengo esse ano foi eliminado do Mundial de Clubes pelo Al-Ahly. E muita gente ali se surpreendeu. Nossa, como pode? Eliminado por um time da Arábia, numa semifinal de um Mundial de Clubes, com uma qualidade técnica enorme que o Flamengo tem. Agora para o Olímpia é a mesma coisa. A folha salarial do Olímpia é de 4 milhões de reais. Só os salários do quarteto, Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, pagam a folha do Olímpia inteira, pagam os salários do elenco inteiro do Olímpia. O Olímpia é um clube que está cheio de dívida, o Olímpia tem quase 25 milhões de dólares em dívida bancária, tem um monte de dívida de curto prazo estourando. O Olímpia hoje é um clube que está tentando entrar no processo de reestruturação. Então, sob esse ponto de vista, é um vexame a eliminação do Flamengo. Claro que é. Você tem um time muito mais poderoso, você é o grande. Hoje acho que ninguém tem dúvidas que financeiramente, em qualidade de elenco, o Flamengo é a grande potência da América do Sul hoje. E você cai para um clube que tem muita tradição na Libertadores, é verdade. Eu acho que isso pesa, eu acho. Eu acho que isso é importante, acho. Um clube com 7 finais de Libertadores no currículo está acostumado a jogar essa competição. Eu acho que isso tem um valor histórico que muitas vezes entra em confrontos como esse, muitas vezes entra no trabalho mental de um time que sabe, olha, tá difícil, o clube tá numa zica danada, pô, o Flamengo é muito melhor do que a gente na bola, no papel, o Flamengo tem a vantagem, mas a gente é o Olímpia, tricampeão da Libertadores, campeão do mundo, 7 vezes finalista da Libertadores, porra, a gente tem uma camisa aqui, e eu sei que isso tem algum valor no futebol. Mas mesmo assim, a distância era muito grande. Então se você for olhar do ponto de vista esportivo, pô, você caiu para um tricampeão da Libertadores? Tá, não é um vexame. Mas como eu sempre digo, futebol não se vence e não se analisa por um único fator. Então quando eu digo que camisa é um negócio importante, eu valorizo muito isso. Mas camisa é importante, trabalho tático é importante, investimento é importante, tem tanta coisa. E acho que nesse momento a diferença de grana é muito, mas muito grande, que me faz colocar isso em primeiro plano e essa questão da camisa e da tradição num plano inferior. O Olímpia não ganha uma Libertadores desde 2002. Ok, é um time muito tradicional, mas neste século não há discussão. Neste século, o Flamengo ganhou 2 Libertadores, o Olímpia ganhou uma. Nesses últimos 20 anos, né? Porque vamos tirar 2002 e fazer um recorte de 20 anos, de 15 anos. Quantas Libertadores o Olímpia ganhou? O Flamengo não só ganhou 2, como chegou numa outra final. De 2019 para cá, são 3 finais de Libertadores que o Flamengo disputou. Então é inegável que hoje, assim, 2021, o Flamengo eliminou o Olímpia, metendo 7 no agregado, foi lá dentro e meteu 4. Então é óbvio que é um vexame, pelo momento que cada instituição está vivendo. É óbvio que é. Óbvio que é um vexame pela quantidade de finalizações que o Flamengo costuma ceder aos adversários por jogo. O Olímpia finalizou ontem 4 vezes mais, praticamente 4 vezes mais do que o Flamengo. O Olímpia ontem impôs ao Flamengo, eu estava vendo esse número defensivo que é assustador, o número de gols da era Sampaoli, que o time tomou. Só para você ter uma ideia, olha a média de gols que o Flamengo tem, média de gols sofridos que o Flamengo tem com o Jorge Sampaoli. São 30 gols, estava com esse número anotado aqui. Além de ser a 30ª formação em 30 jogos, ok, né? Já sabemos como o Sampaoli trabalha. Quando trouxeram,
já sabiam o método de trabalho do Sampaoli. Ele fez isso muito no Santos, foi o trabalho longevo que a gente teve, né, mais memória aqui do futebol brasileiro em 2019, era uma escalação por jogo. E essa vulnerabilidade defensiva que não se resolve. São 32 gols sofridos em 30 jogos. Isso é mais de um gol sofrido por jogo. Olha, você pode ter Gabigol, você pode ter Bruno Henrique, Arrascaeta, você pode ter um meio-campo e um ataque exuberante. Se você tomar 14, 15, 20 finalizações todo jogo, fica muito difícil resistir. E esse não foi um problema do jogo de ontem. Esse foi o problema do jogo com o Cuiabá, esse foi o problema do 4-0 pro Red Bull Bragantino, esse foi o problema em vários momentos do ano. Esse foi o problema do jogo contra o Santos, que é um dos piores times do Campeonato Brasileiro e finalizou umas 20 vezes no gol do Flamengo na Vila Belmiro. São vários, você vai pegar vários jogos onde a defesa, o sistema defensivo do Flamengo sofre. É agredido todo jogo, toma pancada toda hora e não tem como você ficar resistindo a esse monte de bola que vai chegando na tua área o tempo todo. Além da questão da bola pelo alto do jogo de ontem. E aí eu vi muita gente lembrando o seguinte, cara, no fim de semana, o Olímpia deu uma goleada no Guarani do Paraguai, o Olímpia fez 5 gols de cabeça no jogo. Não é possível que a comissão técnica e os zagueiros do Flamengo não tenham visto isso e se preparado para a bola aérea. O Flamengo tomou 3 gols iguais, gente. 3 gols pelo alto. O segundo gol do Olímpia, o camarada que faz o segundo gol do Olímpia, ele tem 1,74 m. E ele faz o gol de cabeça sem sair do chão. Ele nem precisou pular. O cara com 1,74 m no meio de uma defesa. Pô, o Davi Luiz é enorme. Ele faz um gol de cabeça sem sair do chão, gente. Então me desculpem. Aí eu quero entrar no trabalho do Sampaoli. Eu sei que tem muita gente defendendo o trabalho do Sampaoli porque entende o seguinte. Poxa, se sai o Sampaoli, estamos ferrados. Eu entendo o pensamento do torcedor, que não quer perder o seu treinador nesse momento. Eu entendo o pensamento do torcedor, mas vamos lá. O trabalho do Sampaoli está deixando a desejar. É porque antes do Sampaoli não tinha técnico. O que o Flamengo trouxe no início do ano, o tal de Vitor Pereira, foi uma aberração. Foi uma aberração em termos esportivos e em termos éticos. Não por parte do Flamengo, que estava na dele. Por parte do seu Vitor Pereira. Uma aberração em vários sentidos. Então quando você sai de um Vitor Pereira, você sai de uma coisa assim abominável, né? Inominável. E vem um outro treinador que é melhor, que é claramente melhor, você não vai querer perder esse cara, eu entendo. Porque apesar de tudo, apesar dessa vulnerabilidade extrema defensiva, o Flamengo teve bons jogos no ano, teve bons momentos. Se você pegar os jogos recentes, não dá para você descartar todos os jogos do Flamengo e colocar todos numa vala comum de jogos ruins. O Flamengo faz um ótimo segundo tempo no Allianz contra o Palmeiras. O Flamengo tem uma grande virada contra o Atlético Mineiro. O Flamengo faz uma partidaça contra o Grêmio na Arena. Você tem bons jogos. O Flamengo se classificou com muita autoridade contra o Fluminense na Copa do Brasil. Já era para ter ficado com a vaga encaminhada no primeiro jogo. O Fluminense saiu lá, ufa, estamos vivos, festejando. O Flamengo fez um baita jogo. Você tem bons momentos, mas não existe uma linearidade, não existe uma regularidade. O Flamengo tem oscilado muito entre os jogos. E eu não entendo isso como escolher jogo, que é uma discussão que tem muito hoje no ambiente digital do Flamengo. Ah, o Flamengo escolhe determinadas competições, hoje nós vamos dar um gás. Em outras, não, esse jogo aqui nós vamos pular. Qual é a justificativa, então, para o jogo de ontem na Libertadores, se a gente levar em consideração esse critério? Se a gente entender que a razão da eliminação foi, esse jogo a gente não escolheu. Porra, um jogo de oitavas de final de Libertadores, os caras não vão escolher? Não é uma questão de escolher, não é uma questão de querer, é uma questão de conseguir. O Flamengo não conseguiu competir ontem contra o Olímpia em 180 minutos. Vamos pegar a proposta de cada um no confronto. Qual era a proposta do Flamengo? Matar o jogo no Maracanã, levar uma vantagem confortável para o Paraguai. Abrir o placar no Paraguai, se possível, e ficar tranquilo no jogo, ok? Esse era o plano. Qual era o plano do Olímpia? Sair vivo do Maracanã, sair estupiado, né? Vai tomar um soco no queixo aqui, vai ficar com o olho roxo ali, vai ficar com o hematoma aqui, mas vai sair vivo, respirando. Chegar no Paraguai e tentar uma virada. Quem conseguiu melhor o seu objetivo? Quem executou melhor a sua proposta? Pô, o Olímpia. Com um elenco muito inferior, com um técnico que também não está aí há 20 anos, porque o que o Santos trouxe agora, o Aguirre, foi demitido em julho. Então chegou o Arce lá agora, há pouco tempo, deu uma arrumadinha na casa. Porra, e esse elenco, muito mais barato, com o treinador que está há menos tempo no cargo, com o clube todo endividado, esse elenco fez um trabalho muito melhor e muito mais consciente do que o Flamengo em 180 minutos de confronto. Então, para mim, é um vexame. Para mim, é um vexame até pelo somatório do ano, porque as coisas vão pesando. É muita eliminação num ano só. É normal, assim, é muito difícil. Eu mesmo digo isso aqui. Pô, um time ganhar a tríplice coroa,
nessa configuração de calendário do Brasil, para mim é quase impossível. O time que ganha uma Libertadores no ano e ganha no ano seguinte, um bicampeonato, pô, é um negócio muito difícil. O Palmeiras até conseguiu recentemente. Mas é um negócio fora da curva, é muito difícil. É muito difícil, eu entendo. O Flamengo não conseguia repetir o mesmo sucesso dos anos anteriores. Mas, porra, cair. Não vou nem falar da Supercopa do Brasil. É um jogo só contra o Palmeiras, primeiro jogo do ano, os caras fisicamente não estão bem, ali podia dar qualquer coisa, o Santos falhou. Eu não vou nem levar em consideração a Supercopa do Brasil. Eu acho que nem a gente deveria botar no pacote. Ganhou, perdeu, ninguém vai se conformar com derrota, mas agora, você perdeu um Mundial, caindo numa semifinal, não chegando nem na decisão contra o Real Madrid. Você perdeu uma Recopa pro Del Valle. O Del Valle não aguentou o Deportivo Pereira no primeiro mata-mata da Libertadores, pô. Você perdeu uma Recopa pro Del Valle, dentro do Maracanã. Você tomar 4 numa final de Campeonato Carioca, num clássico, e você cair no primeiro mata-mata da Libertadores pro Olímpia, que muita gente estava dizendo que era o pior ou o segundo pior dos times que se classificaram para as oitavas, não dá. Aí não dá. Aí, assim, de 2019 para cá, só tem paralelo com a eliminação do Mundial. Até fiz uma pergunta ontem no X, agora mudou o nome lá, o antigo Twitter lá. Pessoal, e aí? Qual foi o maior vexame de 2019 para cá? Minha sensação é de que foi esse. Talvez só dê para comparar com a eliminação do Mundial de Clubes. E o debate ficou dividido. Ficou dividido. Porque, nossa senhora. E no ano em que a Libertadores tem a final do Maracanã. Olha como o rubro-negro está sentindo muito isso. Eu não sei o quanto isso bateu forte dentro do vestiário, do elenco. Quanto isso mexeu com os caras. Mas o torcedor, você percebe a dor do torcedor. O torcedor já estava vislumbrando, pô, uma final em casa. Dentro do Maracanã, chance de ser campeão da Libertadores. Você imagina o Rio como ficaria uma final de Libertadores no Maracanã com o Flamengo. O Flamengo não chegou perto disso. Aliás, outra coisa, o Flamengo não chegou perto de fazer uma boa Libertadores, tá? Pega tudo. O Flamengo se complicou num grupo com Nublense e Alcas. O Flamengo não conseguiu ser primeiro nesse grupo. O Flamengo, pega a campanha do Flamengo na Libertadores. Não dá nem para dizer que foi uma campanha boa. Ah, sim, uma campanha... Não foi. Foi uma campanha regular, apenas regular. E um time com esse investimento não pode se contentar em fazer uma campanha apenas regular na Libertadores e cair numa oitava de final. Todos os erros de planejamento, futebol cobra um preço, às vezes essa cobrança não é imediata. Todos os erros de planejamento que vieram desde a demissão do Dorival estão cobrando preço ao longo de 2023. Então, se você perguntar, eu gosto muito de ranquear isso. Tem feito muito isso lá com a crise do Santos ultimamente, né? Quem são os maiores responsáveis? Divide as responsabilidades aí em termos percentuais, Jorge. Diretoria, disparada, primeira colocada. Jogadores e comissão técnica, praticamente no mesmo nível de responsabilidade. Mas a diretoria, com a quantidade de cagada que fez no ano, nossa, uma disparada. A grande responsável pelo que a gente está vendo aí. Só falar uma coisa sobre a questão envolvendo o Pedro no jogo de ontem. Estava pegando aqui as alterações que o Sampaoli fez. O primeiro atacante que ele coloca no jogo, quando já estava 3-0 e a vaca já estava indo pro brejo, né? O negócio já estava indo pro vinagre, é o Luiz Araújo no minuto 37. Quando ele tira o Thiago Maia, e o Luiz Araújo cai aqui pela ponta, né? Faz algumas jogadas de movimentação e tal. Mas era um jogo, na minha opinião, e eu tô vendo que esse debate também está muito acalorado, muito apaixonado, era jogo para ter o Pedro como última alteração dentro da área para o desespero, para tentar o golzinho que levaria para os pênaltis. Para mim, na minha cabeça, é inconcebível você precisar de um gol, ter o artilheiro do time no ano no banco de reservas e não colocá-lo num cenário de 5 alterações. Não são 3 alterações como era até 2019, não. 5! E você não colocar o Pedro... Ah, mas o Pedro não tá nem aí. Ah, vocês viram o que foi o Pedro contra o Cuiabá? Gente, vou repetir. É o artilheiro do ano. Você coloca o cara. Se o cara não corresponder, você chega na coletiva e fala, olha só, eu botei o artilheiro do ano, faltando 10 minutos para acabar o jogo, porque aí redonda com acréscimo e tudo mais, ele botou os 37, o jogo foi até 56. O Pedro ficaria 20 minutos em campo. Descontando o tempo de pausa ali nos acréscimos para checagem lá do gol que foi anulado do Gabigol, diminui aí para uns 15. Você teria durante 15 minutos um cara com presença de área e o artilheiro do time no ano. E você simplesmente abriu mão disso. Se o Pedro não desse certo, o São Paulo diria na coletiva. Eu tentei o óbvio naquele momento. Colocar mais gente na área, colocar um centroavante nato para conseguir o gol da classificação. Mas nem isso ele fez. E aí, me desculpa.
Eu sei que o Pedro teve lá os seus problemas de indisciplina. Então é o seguinte, se o argumento do torcedor é, pô, o Pedro tá de sacanagem, botar o Pedro pra quê? Nem leva. Então não relaciona o cara. Não precisa levar o cara pro Paraguai. Ah, ele vai entrar igual entrou domingo contra o Cuiabá? É melhor não botar. Não leva o cara. Se o cara então não serve, ou é 880, gente. Se o cara não serve, não leva. Ele é o artilheiro do Flamengo no ano. Ele tem a característica que o Flamengo precisava para a reta final de jogo. Se ele iria corresponder ou não é outra coisa. Inclusive, se o Pedro, minha visão, se o Pedro entrasse ontem de sacanagem, perdendo o gol de propósito, andando, não correndo para a bola, não subindo para cabecear, ele colocaria em risco a própria carreira. Jogador de futebol também, assim, vamos com calma. Não é, as coisas não são bem assim. O cara não é tão idiota de entrar e sabotar a si próprio no mata-mata de Libertadores, com o mundo inteiro assistindo. É a carreira dele, a imagem dele que está em risco. Eu duvido muito, ele poderia entrar cometendo um erro técnico não forçado, né? Por uma fase ruim, por um mental ruim. Agora, achar que o Pedro entraria ontem de sacanagem para sabotar o time e sabotar a própria carreira e o próprio futuro e comprometer a própria imagem e o próprio futuro dentro do futebol, isso é loucura. O mais óbvio ontem o Sampaoli não fez. E por que não fez? Porque tem a desavença com o Pedro, porque a história não está bem resolvida, então não leva o Pedro para o Paraguai. E aí tenho muitas dúvidas se já se resolveu plenamente dentro do elenco essa história da agressão do ex-preparador físico, a postura do Sampaoli. É muito difícil imaginar que isso, eu acho que a explicação da eliminação não passa necessariamente por aí. Eu acho que ela pode resvalar, eu acho que lateralmente ela pode passar por aí. Mas a maior explicação mesmo é que do outro lado o time foi mais competente, um time com menos recursos foi mais competente. E eu cheguei a propor esse debate no início do vídeo, para fechar o assunto Flamengo e passar para o São Paulo. Falei disso aqui e quero ampliar rapidinho. O futebol, gente, ele é cada vez mais estudado. É tática, é estratégia, é preparação, é mental, é neutralização do adversário. Convenhamos que é mais fácil neutralizar do que propor, do que criar. É verdade. Mas isso é o futebol. Futebol você ganha jogando bonito ou jogando feio, depender de como esse conceito fizer sentido na sua cabeça, porque tem muita subjetividade nisso aí. Futebol não se ganha necessariamente com o melhor trabalho. O que eu acho que transforma num vexame a eliminação? É o quão favorito e quão superior você é. Mas isso também não é garantia de que você vai passar. Porque do outro lado, vai existir muitas vezes um adversário que vai te estudar tanto e que vai se dedicar tanto que ele vai conseguir equilibrar as coisas. Ele vai conseguir reduzir a diferença de qualidade na prática. O nível de concentração que o Olímpia mostrou no jogo de ontem foi assombroso. E o nível de controle da situação que o Arce tinha, você pega o primeiro gol do Olímpia, que sai 5 minutos depois do gol do Flamengo, é um gol importantíssimo para te botar no confronto, é para botar tudo abaixo. Porra, tamo vivo! O Arce tá, na hora que a bola entra, o Arce tá pegando um cara aqui, conversando e já armando uma estratégia para a sequência do jogo. Sim, controle absoluto, domínio total da situação, do plano de jogo, não saía 1 milímetro do que estava planejado. E executou muito bem o que estava planejado. Então, não é que o vexame vai deixar de existir no futebol, eu não estou dizendo isso. Ainda acho um vexame a eliminação do Flamengo. Porém, esse tipo de resultado, ele vai acontecer cada vez mais. Porque a preparação de quem é inferior vai compensando cada vez mais essa distância, essa inferioridade. Foi exatamente o que aconteceu ontem. O Flamengo tem um trabalho mal conduzido pelo Sampaoli, um time que é desequilibrado, um time que defensivamente é extremamente frágil. E aí, quando você toma tantas finalizações, o teu goleiro vai acabar falhando uma hora. O Matheus Cunha pula muito atrasado no lance do segundo gol. Talvez porque também não esperasse que um cara de 1,74 m sem sair do chão conseguisse acertar o cabeceio com um monte de zagueiro ao redor. Mas você proporciona isso. É tanta exposição que uma hora o teu goleiro vai falhar. De tanto que ele é exigido, uma hora o teu zagueiro vai falhar. Então é um time desequilibrado pelo trabalho do Sampaoli, jogadores que poderiam estar rendendo mais em alguns casos, e acho até que o Flamengo, na comparação com o início do ano, cresceu de produção, e fiz vídeo recente sobre isso, mas ontem algumas atuações ficaram abaixo, e principalmente uma diretoria que abusou do direito de errar e deu no que deu. Então o trabalho do Sampaoli, mas não tinha técnico antes, ruim com o Sampaoli, pior sem ele. Verdade, mas isso não vai fazer com que a gente segue os olhos para tudo de ruim que está acontecendo no trabalho do Sampaoli. É um trabalho decepcionante, frustrante, abaixo
de toda a expectativa justificável totalmente, toda a expectativa que foi criada com a chegada dele. Bom, resta aí o Brasileiro e resta a Copa do Brasil. Vamos ver qual vai ser o espírito do Flamengo. O mínimo que se espera é que ele consiga competir com muita força, especialmente no Campeonato Brasileiro. Ele vai ter um turno inteiro pela frente, sem Libertadores no radar, para tentar chegar no Botafogo. Ainda vai ter um confronto direto com o Botafogo no início do retorno. Ainda dá. Agora vamos ver o quão longevo será esse trabalho do Sampaoli, porque já começo a duvidar, né? Vamos ver. E o espírito desse time daqui para frente. Muito espírito de competitividade teve o São Paulo ontem no Morumbi. Uma grande vitória contra o São Lourenço. São Lourenço sabe que é inferior ao São Paulo. Então o São Lourenço foi para o Morumbi, jogando pelo empate, foi para cozinhar o jogo. Com 5 minutos de jogo tinha jogador do São Lourenço fazendo cera. Era jogador que tropeçava, caía sozinho e sentia a perna. Era o goleiro que pedia atendimento sem nenhuma razão aparente. Foram para minar o jogo, matar o tempo, tirar o São Paulo da sua concentração, tirar o São Paulo do sério, irritar o São Paulo. Mas o São Paulo foi tentando fazer o seu jogo. Estava difícil entrar na área do São Lourenço. O São Paulo arriscou algumas finalizações de fora. O Nestor tentando. O Nestor fez uma baita partida ontem. Baita partida. Um jogador que a gente sabe que oscila. Um jogador que a gente sabe que tem problemas de execução. Mas ontem foi muito bem. O que o Caleri no primeiro tempo brigou com a defesa do São Lourenço. Trombou, subiu, escorou, deu pivô. Vários lances do São Paulo no primeiro tempo saíram com a participação do Caleri. E ele é premiado com um gol de cabeça na cobrança de falta do Wellington Rato e cobrindo o goleiro do São Lourenço que estava um pouquinho à frente. Era fundamental para o São Paulo ontem ir para o intervalo com a vantagem no placar, igualar esse agregado e ter aí força mental para o segundo tempo. Tirar um pouco da pressão, porque não era só a pressão da virada, é a pressão do para trás, da sequência de tropeços, e a pressão do para frente, que é o Corinthians. O jogo de ontem, a minha sensação é que mais do que festejar a classificação, você seguir numa competição internacional, o São Paulino festejou a importância dessa vitória para a semifinal contra o Corinthians. Pô, precisava ganhar, precisava tirar esse peso antes do majestoso, precisava aumentar a confiança antes do majestoso. O jogo era esse, porque contra o Flamengo no Maracanã domingo, muito provavelmente o São Paulo não vai ter titulares. Talvez tenha o Rames aí fazendo a estreia para dar uma soltada, o Lucas também, mas o restante vai descansar. Então a chance de, ganhamos com os caras, hein? Com o Caleri, com o Luciano, com o Wellington Rato, com o time titular, com o Rafinha, a chance é o São Lourenço. E veio, e aconteceu. E no segundo tempo, o São Paulo começa pressionando, tem chances logo de início e tem uma bola maravilhosa do Nestor para o Luciano fazer o 2-0 e dali para frente o São Paulo controlou o jogo. Chance mesmo assim, caramba, oportunidade real do São Lourenço. Aquela bola na trave do baixinho lá do Bairros, que é muito bom jogador, uma bola do travessão no primeiro tempo. Mais do que isso, não aconteceu. O São Paulo se classifica, o São Paulo mostra força, o São Paulo da galera que sobrou. São Paulo é um dos candidatos ao título, sim, da Sul-Americana. Você pode botar o São Paulo aí, você pode botar o Botafogo aí, que também está nas quartas. O Corinthians no mata-mata nunca se descarta. O Corinthians está a um empate na final da Copa do Brasil. Por que ele não pode avançar na Sul-Americana? Um Fortaleza, levando a sério a competição e a virada contra o Libertad foi incrível. Então os brasileiros vão muito bem. O São Paulo está nesse bloco. Tem o Estudiantes, que vai pegar o Corinthians agora, mas o São Paulo está nesse bloco dos candidatos ao título da Sul-Americana. Só que além disso, o jogo de ontem, ele transporta aí para o dia 16, que é quando o São Paulo vai ter a partida do ano. Tudo que foi feito pelo São Paulo, nessa era Dorival, assim, tudo vai desaguar quarta-feira que vem contra o Corinthians no Morumbi. É quando o São Paulo precisa de uma virada, é quando o São Paulo precisa do estádio cheio e vai ter de novo. Ontem foram 51 mil pessoas, público espetacular e a participação, eu tenho dito muito isso. A participação não é só encher o estádio. É como o torcedor do São Paulo tem se comportado nos jogos. É como ele tem participado e empurrado esse time para suas vitórias, para os seus resultados. Isso é fundamental, tem acontecido e vai acontecer de novo na quarta-feira. E aí, diferentemente da Sul-Americana, você na quarta-feira tem Lucas, que já entrou muito bem contra o Atlético Mineiro, apesar da fatalidade do pênalti que cometeu. Você vai ter um Rames, que qualifica demais esse meio-campo. O Caleri parece que vai chegar para esse jogo de volta fisicamente bem melhor do que estava em Itaquera no jogo de ida. O Luciano está fazendo ali um sacrifício para jogar, mas ontem também foi uma figura importante. O São Paulo vai encorpado, diferentemente do Corinthians, que perdeu o Roger Guedes e acabou de ter uma lesão do Renato Augusto. Não sei se ele vai jogar na quarta-feira que vem. Então, se eu achava o São Paulo favorito antes da semifinal e continuei achando o São Paulo favorito depois da derrota em Itaquera, acho agora ainda mais.
com os reforços que teve e com as perdas que o Corinthians teve do primeiro jogo para esse. Vamos ver na quarta-feira. O jogo do ano é na quarta-feira. E esse jogo do ano começou ontem para o São Paulo. Se o São Paulo cai na Sul-Americana dentro de casa, o mental, a confiança, o emocional ficariam abalados. E isso seria péssimo para o Dorival trabalhar até semana que vem. Grande classificação do São Paulo. Tá aí, candidataço. Pode faturar a Sul-Americana, sim. Tá muito vivo. E aí, gente, o vídeo de hoje ficou bem longo, porque os assuntos foram bem importantes nessa sexta-feira aí. O que você pensa da eliminação do Flamengo? Quais são os principais responsáveis na sua opinião? O que você pensa do São Paulo para quarta-feira? Vai dar para virar? Enfim, deixa nos comentários. Boa sexta para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.